Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Hoje, nosso grupo composto por Carolina, Isabelle, Marcela, Maria Clara Moura, Rafaela, Tyson e Vitória irá apresentar sobre o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é um importante ciclo biogeoquímico que garante a circulação do nitrogênio pelos seres vivos e pelo ambiente. Ele é utilizado na formação de proteínas, de ácidos nucleicos e outros componentes das células. O nitrogênio é um gás encontrado em abundância no ar, representando aproximadamente 78% na forma de N2, mas por ser pouco reativo quimicamente, permanece livre e não é facilmente assimilado pelos seres. Poucas espécies são capazes de utilizá-lo dessa forma, sendo essa uma capacidade atribuída a alguns tipos de bactérias e cianobactérias. Para compreender melhor como esse processo ocorre, podemos dividi-lo em 4 etapas: fixação, amonização, nitrificação e desnitrificação. A primeira etapa, que é a fixação, pode ocorrer de 3 formas diferentes: de forma biológica, física ou industrial. A biológica é a mais comum, onde as bactérias fixadoras do gênero Rhizobium, que podem estar associadas às raízes de plantas leguminosas como feijões, soja, lentilhas, ou livres no solo, transformam o nitrogênio atmosférico em amônia. Na fixação física do nitrogênio, esse processo de transformação ocorre a partir de fenômenos físicos, como as faíscas elétricas e relâmpagos, mas a quantidade de amônia gerada nesse processo é muito pequena. E por fim, na fixação industrial, a transformação é realizada em fábricas. O nitrogênio é encontrado no solo proveniente de materiais orgânicos mortos, e quando os decompositores começam a atuar nessas matérias orgânicas nitrogenadas, liberam a amônia no ambiente. A amônia combina-se com água do solo e forma um hidróxido de amônio, que se ioniza e produz o íon amônio e a hidroxila. Esse processo é chamado de amonização. Depois da amonização, a gente tem a nitrificação. Na nitrificação, as bactérias nitrificantes fazem a quimiossíntese, ou seja, utilizam a energia liberada na nitrificação para sintetizar suas substâncias orgânicas. Essas bactérias realizam a oxidação da amônia em nitrito, a nitrosação, e depois em nitrato, a nitração. O nitrato liberado pode ser absorvido, utilizado pelas plantas e convertido em compostos orgânicos. Desse modo, os animais conseguem adquirir o nitrogênio por meio da alimentação, fazendo ele entrar na cadeia alimentar. A desnitrificação é o processo pelo qual o azoto volta à atmosfera sob forma de gás quase inerte. Esse processo ocorre através de algumas espécies de bactérias, em ambiente anaeróbico. Essas bactérias utilizam nitratos alternativamente ao oxigênio como forma de respiração e libertam azoto em estado gasoso. Agora falando sobre as bactérias do gênero Rhizobium associam-se a leguminosas e garantem a fixação do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio necessita da partição de algumas bactérias. As bactérias desse gênero, por exemplo, são importantes nesse ciclo, uma vez que vivem associadas às plantas leguminosas, ajudando na fixação do nitrogênio. Além das bactérias do gênero Rhizobium, as bactérias dos gêneros Azotobacter e Clostridium e certas cianobactérias são capazes de fazer a fixação. As bactérias estão ainda presentes no processo de amonização. Nesse caso, temos bactérias decompositoras que atuam sobre a matéria orgânica e liberam amônia para o ambiente. No processo conhecido como nitrificação, também temos a participação de bactérias, as nitrosomonas e as nitrosócocos, por exemplo, que convertem amônia em nitrito, e as nitrobacter, que convertem nitrito em nitrato. Por fim, temos as bactérias que participam do processo de desnitrificação, e essas bactérias garantem a devolução do nitrogênio para a atmosfera. Agora, falando sobre o ciclo do nitrogênio nos aquários, ele é incompleto devido à ausência da fase anaeróbica. Por essa razão, os aquaristas devem realizar trocas parciais regulares nos seus aquários e assim manter o nível de nitratos em uma gama aceitável. Agora, por fim, falando sobre a importância, o ciclo do nitrogênio é extremamente importante, pois garante a circulação do nitrogênio, e esse elemento químico é essencial para a formação de proteínas e de ácidos nucleicos, sendo fundamental, portanto, para a sobrevivência dos seres vivos.